aí, como é que você está? Iniciamos agora a nossa parte 2 do nosso curso Ótica e particularmente hoje uma aula extraordinária, os fenômenos luminosos. Eu quero parabenizar você, um primeiro trimestre incrível, né? Provas maravilhosas, você realmente está no seu caminho e eu estou junto com você nessa jornada, Salesiano Dom Bosco, junto com você, vamos comigo agora para o nosso capítulo 5, primeiro de Ótica, fenômenos luminosos. E começamos com qual questão? Ele, o famosíssimo eclipses. Comigo. Mecanismos do eclipse. A condição para que ocorra um eclipse é que haja um alinhamento total ou parcial entre Sol, Terra e Lua. A inclinação da órbita da Lua com relação ao equador da Terra provoca o fenômeno da Lua nascer em pontos diferentes no horizonte a cada dia. Se não houvesse essa inclinação, todos os meses teríamos um eclipse da Lua, que ocorre na Lua cheia, e um eclipse do Sol, que ocorre na Lua nova. Este é o desenho esquemático, mostrando um eclipse do Sol e da Lua que iremos discutir na sequência. Abaixo vemos a Lua representada na figura nas posições 1, 2, 3 e 4. Vamos dar uma olhadinha? 1, 2, 3 e 4. Correspondente a instantes diferentes de um eclipse. Muito bem. As figuras a seguir mostram como o observador da Terra pode ver a Lua. Numa noite de lua cheia, ele vê como na figura 1. Eu queria que você destacasse aqui comigo, ó. Figura 1, noite de lua cheia. Então, como é que ele vai ver, ó? Onde é que está a nossa figura 1? Aqui está na posição 1. Então, na posição 1, um observador que esteja na Terra observa a Lua cheia em toda a sua plenitude. A pergunta que se faz é a seguinte: assinale a alternativa. Vamos só apagar ali, pronto. Assinale a alternativa em que haja uma correta correspondência entre a posição da Lua, a figura observada e o tipo de eclipse. Então, preste atenção. São 3 perguntas para você analisar nas alternativas. Primeira pergunta, posição da Lua. Segunda pergunta, figura observada. E a terceira pergunta, o tipo de eclipse. Então, para que a gente possa responder essa questão, inicialmente, vamos retomar comigo qual é a condição para ter o eclipse da Lua, inclusive um eclipse da Lua lindíssimo, que você está vendo aqui à direita, e depois a condição para ter o eclipse do Sol. Olha só que eclipse maravilhoso, o eclipse do Sol. Só lembrando que você tem que ter muito cuidado no eclipse total do Sol, sobre a proteção. Pode até caso de cegueira, hein? Então, o eclipse do Sol precisa ser com um equipamento todo especial. Até porque o eclipse do Sol, você já deve saber, ele é raríssimo para acontecer no mesmo local da Terra. Durante toda a sua vida, para você ter uma ideia, você só tem um eclipse total do Sol, em média, durante toda a sua vida aqui na Terra. Então é um fenômeno muito raro para você ver ao vivo, não é verdade? Mas vamos lá. Eclipse da Lua. Quando é que eu tenho um eclipse da Lua? Atenção, meu querido! Anote aí que é importante. Para ter um eclipse da Lua, a sombra da Terra encobre a Lua. Então, no eclipse da Lua, a Terra se encontra entre a Lua e o Sol. Eclipse da Lua, a sombra da Terra esconde a Lua, de modo que quem está na Terra não consegue ver a Lua. E o eclipse do Sol, qual é a condição? É que a Lua esteja entre a Terra e o Sol. E agora, no eclipse do Sol, a Lua está entre a Terra e o Sol. Então vamos ver se a gente entendeu. Eclipse da Lua, a Terra fica entre o Sol e a Lua. É a sombra da Terra que esconde a Lua. Eclipse do Sol, a Lua está entre a Terra e o Sol. Aí por que é que você tem que estar ligado na fase da Lua? Vamos só ver aqui comigo as fases da Lua. Olha só, vamos voltar aqui para a gente entender. Nós vimos que o eclipse da Lua ocorre quando a Terra está entre o Sol e a Lua. Então agora observem com muito cuidado qual é a posição da Lua no eclipse da Lua. Ela fica do lado esquerdo da Terra e do lado oposto ao Sol. Então vamos ver qual é a fase da Lua que isso vai acontecer, ó. Vamos lá comigo, voltando aqui, ó. Próxima figura. Então vamos lá, olha só. Então onde é que eu tenho o eclipse da Lua? Na fase que Lua? Cheia. Então lembre, para ter eclipse da Lua é necessário que a Lua esteja cheia. Lógico, se está eclipsando a Lua era para estar sendo vista no máximo de sua magnitude. Então como a Terra está escondendo a Lua com a sua sombra, o eclipse da Lua realmente ocorre em que fase da Lua? Cheia. Então lembre,
eclipse da Lua. Eclipse da Lua. Ocorre em que fase da Lua? Cheia. E o eclipse do Sol? Você observou na figura anterior? A Lua fica entre a Terra e o Sol. Então observa, ó. Sol, Terra e Lua. Então eclipse do Sol. A Lua está entre a Terra e o Sol. Então qual é a fase da Lua quando eu tenho eclipse do Sol? Lua nova. Então lembre, Lua nova. Vou escrever aqui. Nós temos quem? Eclipse de quem, gente? Do Sol. Perfeito? Tranquilo? Muito bem. Ok, então agora temos condições de observar qual é a alternativa correta. Então qual foi a pergunta? Ele quer saber a correspondência entre a posição da Lua, a figura observada e o tipo de eclipse. Então a Lua na posição 4 vai ter uma figura observada que é a 4 e o tipo de eclipse é o lunar total. Vamos observar isso com muito cuidado? Aí, olha só, gente. De novo, para ficar claro. Quando a Lua está na posição 4, todo mundo comigo agora, vamos ver a posição 4. Aqui está a Lua na posição 4. Eu vou marcar, hein? Lua na posição 4. Olha aí a Lua na posição 4. O que é que vai acontecer? Vamos lá comigo. Vamos voltando. Lua na posição 4. Figura observada é a 4. Vamos ver se é a 4 mesmo? Com certeza. Por que com certeza? Porque nós estamos tendo, gente, o eclipse total da Lua. Olha que legal. Aqui, ó, toda a sombra da Terra está escondendo a Lua. Então, quando a Lua está na posição 4, eu não vejo nada. Ei, você não está vendo nada porque tem erro na filmagem, não é porque você não vê nada mesmo, não. Há o eclipse total da Lua. Toda a Lua está sendo escondida. Por isso que a alternativa correta vai ser o quê? Lua na posição 4, essa daqui, ó. O que é que eu vou ter quando a Lua está aqui? Um eclipse total da Lua. A sombra da Terra está escondendo a Lua. E, obviamente, o eclipse é o lunar total. Por isso que a alternativa correta é a letra o quê? D. Todas as outras alternativas têm algum erro aí nessa sequência das três coisas, ok? Então, questão lindíssima. Lembrem, eclipse total da Lua. É quando a sombra da Terra esconde totalmente a Lua. As outras regiões, gente, são regiões parciais. Por exemplo, 3 e 2 é eclipse parcial da Lua. E na região 1 não tem eclipse. Por quê? Porque ele está fora desse cone de sombra. Ó. Então, eclipse total na posição 4, 2 e 3 parcial. E na posição 1 não tem o eclipse da Lua, ok? Por isso que depende do local da Terra para a gente ter o eclipse da Lua, ok? Fantástico? Vamos à nossa segunda questão. E aí a segunda questão é uma questão belíssima. E aí, qual a cor do céu? Ah, depende, né, professor? À noite está escuro, de dia é azul e ainda pode ser avermelhado no finalzinho da tarde. Vamos explicar isso aí. A coloração do céu deve-se à dispersão da luz do Sol pelas partículas que compõem a atmosfera. O que é dispersão da luz, gente? Bota aí, a luz se espalhando. Você sabe que a luz é branca, a luz do Sol é branca. Quando ela se dispersa naquelas 7 cores do arco-íris, desde o vermelho até o violeta. A mistura de todas as cores é o branco. Então, dispersar a luz é pegar o branco e transformá-la naquelas cores, desde o vermelho até o violeta. Observamos que o céu é azul, exceto quando o Sol encontra-se na linha do horizonte, no crepúsculo, quando sua cor é avermelhada. Lord Herget, que nome chique, mostrou que a intensidade da luz espalhada é proporcional à 4ª potência da frequência de cada cor. Então, essa relação aqui mostra o quê? Que a intensidade é proporcional à 4ª potência da sua frequência. Ou seja, quanto maior a frequência, mais a luz se espalha. E não só isso, a 4ª potência de sua frequência. É realmente essa proporção que ocorre. Então, olha só, se as frequências do violeta e do vermelho são, respectivamente, 750 terahertz e 420 terahertz, mais uma vez, ó, só para você corrigir, gente, aqui também é tera, tá? Que é 10 a 12. Você sabe que a frequência da luz é próxima de 10 a 14, então 750 já tem aqui em torno de 100, né? Com mais 10 a 12 fica 10 a 14, então essas frequências estão realmente corretas. A razão entre as intensidades dispersadas pela luz azul
e pela vermelha é de aproximadamente. E ele deu uma informação que aparentemente você acha que não vai usar, que 1,8 ao quadrado é 3,2. Então, de posse da nossa expressão que foi dada, a intensidade é proporcional à quarta potência da frequência. Então eu tenho para a luz azul, que a intensidade da luz azul é a frequência da luz azul elevada à quarta, e obviamente a intensidade da luz vermelha é a quarta potência da frequência vermelha elevada à quarta. Então, fazendo aí a matemática, ele quer a razão. O que é razão? É a divisão. Então você vai dividir a intensidade da azul pela intensidade da vermelha. E aí a razão vai ser a frequência da azul à quarta pela frequência da vermelha à quarta. Vamos usar aquela propriedade da potenciação que muita gente não sabe? Quando eu tenho o mesmo expoente, é só dividir a razão, tá? Então vai ficar o quê, ó? Comigo aqui, ó. A frequência da azul pela vermelha, você bota dentro do parênteses, porque eu posso fazer isso. Porque o expoente é o mesmo, né? Então, frequência da luz azul pela frequência da luz vermelha elevada a quarta. Mas aí do enunciado, vamos lá comigo. Qual é a frequência da luz azul? 750. Qual é a frequência da luz vermelha? 420. Quando você dividir, entendeu agora 1,8, né? Dá 1,8. Só que é a quarta. Aí o detalhe importante. Ele não deu 1,8 elevado à quarta. Ele deu 1,8 ao quadrado. Mas aí lembre de novo das propriedades das potências. Se você faz 1,8 ao quadrado vezes 1,8 ao quadrado, você vai ter 1,8 à quarta. Ah, Carla, eu entendi. Ele botou que era 1,8 à quarta para que eu pudesse pensar que era 1,8 ao quadrado e 1,8 ao quadrado. Pois bem, como 1,8 ao quadrado é 3,2, está aqui, ó. E 1,8 ao quadrado é 3,2, multiplicando dá 10,2, a alternativa correta é a letra E. Preste atenção. O que significa esse resultado? Que a intensidade da luz azul espalhada é 10 vezes a intensidade da luz vermelha espalhada. Será que é por isso que a gente vê o céu azul? Vamos discutir melhor isso agora comigo. Ó, e aí eu dou uma explicação bem sucinta para você. Então vamos lá comigo. Por que o céu é azul? Vou ler para você. O céu é azul porque as partículas da atmosfera da Terra espalham os raios de luz em todas as direções, como a gente já viu. O espalhamento da luz depende do comprimento de onda ou da frequência. Só lembrando, tá, gente? Quem tem menor comprimento de onda tem mais frequência. Então, a luz azul, por ter frequência maior, tem um comprimento de onda menor. De novo, a luz azul tem maior frequência e menor comprimento de onda. E das dimensões da partícula em suspensão na atmosfera. Partículas muito pequenas espalham mais as luzes de baixo comprimento de onda. Olha como é simples. Partícula pequena vai espalhar mais quem tem menor comprimento de onda. Enquanto que partículas maiores espalham as luzes de maiores comprimentos de onda. A atmosfera é constituída principalmente de nitrogênio e oxigênio. E essas moléculas são muito menores do que o comprimento de onda de todas as radiações do espectro visível. Então, por ter menor comprimento de onda, ou seja, a luz azul, mais uma vez, menor comprimento de onda é mais frequência. Então, por ter menor comprimento de onda, que é a mais próxima do tamanho das moléculas, a luz violeta é a que sofre o maior espalhamento. Mas, então, se a violeta é a que sofre o maior espalhamento, verdade. Porque se você vai do vermelho ao violeta, o violeta é o quem tem maior frequência, mais do que o azul. Então, ele é quem tem o menor comprimento de onda. Então, não deveríamos, então, ver o céu violeta, não? Pois é. Mais uma vez, entra em campo a sensibilidade do olho humano. O nosso olho é mais sensível ao azul do que ao violeta. Era para ser violeta, mas como a gente é mais sensível ao azul, o azul ganha essa queda de braço. Então, por isso que vemos o céu azul. Olha que coisa linda, gente. Então, vamos lá. Por que é que o céu é azul? Vamos lá comigo. Porque as moléculas que existem no céu são moléculas muito pequenas e de todas as cores, a que tem o menor comprimento de onda, que mais se aproxima das moléculas, é exatamente a cor violeta. Só que vemos azul porque somos mais sensíveis ao azul do que ao violeta. O azul está bem pertinho do violeta, tá? Eu vou mostrar para você exatamente um gráfico que mostra isso. Essa curva, gente, é a curva de sensibilidade do olho humano. E eu queria que você observasse comigo que a luz azul, que está mais ou menos aqui, ela é mais sensível do que a violeta. Ó. Então, a violeta tem uma sensibilidade menor do que o azul. Ou seja, era para a gente ver o quê? Violeta. Mas como é mais sensível ao azul, o azul ganha na queda de braço. Por isso que o céu é azul. Tá? E ainda tem um detalhe interessante sobre a cor mais sensível que nós temos. Ó.
A cor mais sensível é o verde amarelado. E aí, onde é que a gente pode ter uma aplicação prática disso aí? Ó? Pronto. Por que que o guarda de trânsito, a polícia, de um modo geral, usa os coletes amarelos? Porque é a cor que é mais sensível. Observe da próxima vez, se você tiver um lugar com muita gente, que as pessoas que vestem roupas amarelas, elas chamam mais atenção, porque elas são mais sensíveis ao olho humano. O nosso olho é projetado para ser mais sensível, justamente à cor amarelo avermelhada, a cor amarela vermelha, ok? E aí vem a segunda pergunta. Tá, o céu é azul, mas por que as nuvens são brancas? Olha como é interessante agora. Nas nuvens existem gotículas de tamanho muito maiores do que o comprimento de onda das luzes, ocorrendo dispersão generalizada em todo o espectro visível. Iguais quantidades de azul, verde e vermelho unem-se, fazendo com que a luz branca seja dispersa. Então, olha só. Na hora em que você tem nuvem do céu, é porque tem muitas gotículas de água em suspensão. A molécula de água é bem maior que o nitrogênio e o oxigênio. Então, o que é que acontece? Como as moléculas são grandes, o espalhamento ocorre em todas as cores. E aí, quando você junta, principalmente, azul, verde e vermelho, que são as cores primárias, a mistura de todas as cores nos dá o quê? O branco. Então, por que que a nuvem do céu é branca? Porque ela tem muitas gotículas de água, que são bem maiores que nitrogênio e oxigênio. Aí o espalhamento é por igual, ok? E uma última coisa para a gente comentar é exatamente isso. Ah, o céu é azul, mas por que que amanhecer e entardecer eu vejo avermelhado? Olha que pergunta boa, vamos à explicação. A luz percorre muita distância no amanhecer e no entardecer, fazendo com que muito azul seja espalhado. Nós já sabemos que o azul, como a gente viu na questão, se espalha 10 vezes mais do que a cor vermelha. Então, como você tem muito azul espalhado, aí esse espalhamento muito do azul faz com que ele se dilua, porque a distância é muito grande. Então, ó, as ondas de cor azul se espalham tanto que acabam se diluindo, permitindo assim que enxergamos ondas de menor frequência como a vermelha e as amarelas. Olha só o detalhe. Perceba que a luz vermelha é a que sofre o menor espalhamento. Por que que o vermelho sofre o menor espalhamento? Porque ele tem um comprimento de onda maior, não é do tamanho das moléculas de oxigênio e nitrogênio, sendo transmitida com mais facilidade através da atmosfera. Esse desenho dá um retorno geral do que a gente viu até agora. Ó, amanhecer e entardecer, olha o detalhe que eu quero comentar com você. A distância que a luz percorre na atmosfera é muito grande. Então esse azul é muito espalhado. Se ele espalhou muito, quer dizer que foi muito removido da luz. Então vai sobrar mais o vermelho, porque se você espalhou muito o azul, ele acaba se diluindo. E durante o dia, meio-dia em ponto, ó, o trajeto é bem mais curto. O azul é espalhado do mesmo jeito, só que não dá tempo de se diluir, tá? Então, em resumo, azul é a cor mais espalhada? É. Por que que ao meio-dia eu vejo o céu totalmente azul? Porque o trajeto é tão pequeno que esse espalhamento fica dentro do seu campo de visão. Amanhecer e entardecer, o azul continua muito espalhado. Só que agora a diferença é que ele percorre uma distância muito grande. Então você acaba não percebendo, porque ele se dilui muito para a atmosfera. Por isso que amanhecer e entardecer, o céu está avermelhado e meio-dia em ponto ele está azul. E eu deixo uma mensagem para você, tá? Não importa a cor do céu, quem faz o dia bonito é você. Lindo, né? Vamos à nossa próxima questão. Nossa próxima questão traz uma questão maravilhosa do Enem, que vai justamente mostrar essas mudanças que a Rede Salesiana e o EDEB está fazendo para que você consiga o seu objetivo no Enem. Essa questão é maravilhosa do Enem, vem comigo. É comum aos fotógrafos tirarem fotos coloridas em ambientes iluminados por lâmpadas fluorescentes, que contém uma forte composição de luz verde. A consequência desse fato na fotografia é que todos os objetos claros, principalmente os brancos, aparecerão meio esverdeados. Então, como tem uma alta incidência de luz verde, ficou aquele ambiente meio verde, não é verdade? Para equilibrar as cores, deve-se usar um filtro adequado para diminuir a intensidade da luz verde que chega aos sensores da câmera. Na escolha desse filtro, utiliza-se conhecimento da composição das cores, luzes primárias, vermelho, verde e azul. Preste atenção, quando a gente está falando de luz, as cores primárias, vermelho, verde e azul. Essas três cores combinadas é capaz de gerar qualquer cor, ok? Então vamos lá comigo. E das cores, luzes secundárias. Por exemplo, você sabia que o amarelo nada mais é do que a mistura do vermelho com o verde? Pois é. Ciano é a mistura do verde com o azul. E a magenta
é a mistura do vermelho com o azul. Está aí a fonte de que foi justamente disponível. Na situação descrita, qual deve ser o filtro utilizado para que a fotografia apresente as cores naturais dos objetos? Então preste atenção. Questão do Enem, questão diferencial, nessa nova filosofia do Enem, o salesiano parte na frente, você sabe que trabalhamos questões altamente contextualizadas, interdisciplinares, que vai atender à sua necessidade. Então lembre, composição das cores. Olha só o que é que acontece. Eu não estou vendo um ambiente muito verde, não é verdade? Aí eu não quero deixar as cores mais brancas, então eu tenho que tentar diminuir esse verde, não é verdade? Se o verde está em excesso, como é que eu vou diminuir o verde? Usando um filtro que não deixe passar a luz verde. Então vamos lá? Qual vai ser a resposta? Parabéns, acertou antes de passar, né? É isso mesmo. Qual é a nossa resposta? Letra D. Para diminuir a intensidade da luz verde, deve-se usar um filtro que não apresenta a componente verde da luz, ou seja, que não deixe passar o verde. Então qual é o filtro que eu vou usar? Um filtro magenta. Por que magenta? Porque ele é a mistura da luz vermelha com azul. Então, se eu uso um filtro na minha câmera que só deixa passar vermelho e azul, ele vai interagir com o verde que está em excesso, e vermelho, azul e verde, branco. E aí os objetos ficam nas suas cores naturais. Fantástico a física da fotografia, não é verdade? E aí eu trago informações complementares para você. Ó. Olha que foto aí, um exemplo. Você está vendo aqui que está tendo excesso de quê? Azul. Então eu tenho que usar um filtro que não tem azul. Então eu teria que usar um filtro verde com vermelho para diminuir a quantidade de luz azul. Ó, tá vendo aqui o azul? Então eu quero diminuir o azul. Então qual é o filtro que eu usaria para diminuir, para tirar o azul? Vamos lá. É um que pegue vermelho e verde. Pronto. Se você usar um filtro amarelo, o filtro amarelo pega vermelho e quem? E verde. Então como eu quero diminuir o azul, ó, diminuir o azul, eu usaria um filtro amarelo, porque o filtro amarelo deixa passar verde e vermelho. Verde e vermelho com o azul em excesso, resulta branco. Você percebeu? Então, isso é uma outra pergunta, não é a mesma pergunta. A resposta anterior era magenta. Para diminuir o verde, eu uso o vermelho com azul. E agora, para diminuir o azul, eu uso o verde com o vermelho, ou seja, um filtro amarelo. Está aí uma aplicação diferente para você ver ao vivo como é que essa câmera aqui conseguiu diminuir o azul, deixando mais branco. E aqui eu boto um site para você dar uma olhada, ó. Muitas fotos interessantes nesse site aqui embaixo, ok? E aí está o nosso resumo. Esses são chamados as cores primárias. Lá na matemática, é aquelas questões que envolvem 3 elementos de conjuntos, né? Ó, vermelho, verde e azul. E olha o detalhe, ó, a interseção dos 3 aqui no meio, gente, dá exatamente que cor? Branco. Não é verdade? E essas aqui é aquelas que a gente já falou. Vermelho com azul, que é o magenta. Se você não sabe qual era a cor magenta, aqui está ela, ó, tipo um rosazinho, né? Aí você tem verde com vermelho. Vamos aqui comigo. Que cor é essa? O amarelo. Muito bem. E aqui, ó, azul com verde. É o quê? Ciano. Então, galera, tá aí um exemplo belíssimo da aplicação da física nas cores. As cores primárias, verde, vermelho e azul, resulta o branco. Então você deve suspeitar que nas televisões só se usam exatamente vermelho, verde e azul, porque é só o que precisa, porque resulta o branco. Legal? Fantástico, não é verdade? Muito bem. E aí, o disco de Newton, que você já deve usar lá no seu fundamental, né? Trabalho maravilhoso aqui no Salesiano da Educação do Ensino Fundamental. O disco de Newton são as 7 cores do arco-íris. O que é que acontece se você girar esse disco muito rápido? Valeu, cinegrafista, fica branco a mistura de todas as cores, que é exatamente o arco-íris, ok? Belíssimo, então vamos dar sequência. Nossa, opa, parou! Tchan! Parques de diversões, ela, Monga, quem está com medo? Quem não conheceu a história de Monga vai ter a oportunidade de ir na Feira de Ciências aqui no Salesiano, ver essa apresentação belíssima. Um vidro que é capaz de fazer quase mágica. É física pura, é ótica, é salesiano em você. Monga, a mulher gorila. Nossa, eu tô com medo, hein, professor? O que é isso aí? Vamos ver o que é isso. Espera aí. Existem saltimbancos que percorrem cidades do Brasil para mostrar a transformação de Monga, a mulher macaco.
Esse espetáculo é um show de transmutação, ou seja, de transformação, bastante conhecido nas cidades do interior. Eu, quando era menino lá em Corrais Novos, gente, você não tem noção, eu tinha medo desse negócio. Ele é feito em um palco ou uma tenda devidamente preparada. Os atores montam esse palco com uma cela para a mulher que vai se transformar em um animal não fugir. Fazem uma encenação e então, diante de todos, a mulher se transforma em um goliro. Como é uma mulher se transforma em um goliro? Que é isso? Você vai ver aqui na Feira de Ciências do Salesiano. Em alguns casos, a cela se rompe e o goliro sai correndo atrás das pessoas, com o locutor desesperado dizendo: não, Monga, não, eles são seus amigos, pare, Monga. Gente, é extraordinária essa apresentação. Finalmente, depois de todos correrem, Monga é dominada pelo domador e o espetáculo termina. Lógico que isso é uma encenação. Mas esse espetáculo foi baseado em história verídica, tá? Tinha uma mulher que tinha excesso de pelo, que parecia um goliro mesmo. Hoje ela está lá no Museu da Noruega, logicamente ela já morreu, mas foi inspirada em um fato real. Alguns gostam, os outros acham brega, mas o importante é que as crianças adoram sair correndo da Monga. Adulto também, viu? Tem muito adulto com medo. Tem gente que tem medo, caramba. E aí eu trago para você o esquema dessa apresentação belíssima. É a seguinte, ó, como é que começa a nossa brincadeira? Vocês estão vendo que tem uma mulher aqui, ó, tá? E aqui é uma região iluminada, aqui é uma luz, tá? Então, inicialmente, todas as pessoas estão aqui, e quando o espetáculo começa, você está vendo só a mulher, tá? E o que é isso aqui, gente? Isso aqui é simplesmente um vidro. Não é espelho, é vidro. Esse vidro está sobre um ângulo de 45 graus. A explicação é porque a tangente 45 é 1, e aí você consegue perceber uma igualdade, que é o que eu vou mostrar na sequência. Então, inicialmente, ó, só a lâmpada 1 está acesa, que é onde está a mulher, e aqui o goliro, que é alguém, obviamente, vestido de macaco, né? Que a lâmpada 2 está apagada. Então, de novo, lâmpada 1 acesa, lâmpada 2 apagada, as pessoas veem apenas a mulher. O vidro, por ser transparente, ninguém está vendo esse vidro aqui, ok? Aí agora vamos ver o que é que acontece na sequência, hein? Agora, ó, eu vou desligar a luz de onde está a mulher e vou acender a luz do goliro. Comigo, vamos lá comigo? Que coisa extraordinária. Ao apagar a luz da mulher e acender a luz do goliro, devido a um fenômeno que você já aprendeu comigo em sala de aula chamado reflexão da luz, bate e volta, a luz bate e volta. Então as pessoas pensam que a mulher se transformou no goliro, mas é um puro engano visual dos seus olhos. Ó, a luz sai lá de onde está o goliro, bate e volta. E observe que o ângulo é 45 para garantir a exata superposição da imagem do goliro sobre a mulher. Logicamente, isso é recheado daquele locutor com aquela voz grave, né? Chamando a atenção com aquele jogo de luz. É muito interessante essa experiência. Você vai ter o privilégio de assistir ao vivo aqui no Salesiano, na nossa Feira de Ciências, ok? E aí, qual é o fenômeno óptico que explica a metamorfose? Obviamente, já sabemos que é a letra o quê? A reflexão da luz na placa de vidro, tá? Eu apenas vou acrescentar, tá? Uma resposta mais bem elaborada. Qual é a explicação? A reflexão da luz no esquema 2, cadê? Qual é o esquema 2? Vamos voltar aqui, ó. Cadê o esquema 2? Pronto. A reflexão da luz bateu e voltou. No esquema 2, vamos lá comigo? A reflexão da luz no esquema 2 ocorre porque a intensidade da luz do lado da mulher diminui até se apagar totalmente, enquanto que a intensidade da luz no lado que se encontra a pessoa vestida de goliro aumenta, que estava inicialmente desligada, até que a imagem do goliro se superpõe totalmente à da mulher pela reflexão da luz no vidro. Então preste atenção. Para que esse efeito vá sendo visto gradativamente da transformação, enquanto se diminui a luz do lado da mulher, aumenta-se a luz do lado do goliro. Você pode fazer isso através de alteração de resistência, um equipamento chamado potenciômetro, que vocês verão no terceiro ano aqui no Salesiano, tá? Então, qual é a ideia? Começa com só a luz onde está a mulher ligada e a do goliro desligada. Então, a da mulher vai diminuindo, a do goliro vai aumentando, até que a superposição ocorra, que é quando a luz da mulher desliga totalmente e a do goliro fica ligada. Isso é física, hein? Presente a você. E só um detalhe, aqui tem disponível um blog que explica isso em detalhes. E se você assistiu Lisbelo e Prisioneiro com o nosso Celton Mello, tem uma cena lá que ele explica exatamente o que eu estou dizendo a você. Assista Lisbelo e Prisioneiro, se você já assistiu, dá uma olhada novamente nesse filme, você vai ver ele explicando esse espetáculo aí, tá bom? Vamos à nossa próxima questão. Questão
Questão número 5. Um raio de luz monocromática incide sobre a superfície de um líquido, de tal modo que o raio refletido R forma um ângulo de 90 graus com o raio refratado. Parou. E aí, você tá lembrando da musiquinha que a gente falou em sala? Toda vez que a coisa muda de meio, muda de velocidade, mas a frequência permanece constante, por isso ninguém pode mudar. Só que nós ampliamos essa música em sala e dizemos aqui: o que preciso fazer, o que preciso saber para entender a refração, basta traçar a normal e olhar. Lembra dessa música que a gente viu em sala? Extraordinária. Então essa questão fala de refração. Ele está falando em raio o quê? Refletido, tá? Então lembre, raio refletido, bate e volta. E depois fala em raio refratado, bate e entra. Lembra comigo? Bate e volta, reflexão, bate e entra, refração. É exatamente isso que a gente vai trabalhar nessa questão. O ângulo entre o raio incidente e a superfície de separação dos dois meios mede 37, como mostra a figura. Então vamos lá comigo, observando a nossa figura. Ó, você precisa lembrar da música, tá? Basta traçar a normal e olhar os ângulos com muita atenção. E para a gente traçar a normal, o que é que a gente faz, gente? Lá no ponto de incidência, ó, a gente traça aquela retinha. O nome dessa reta aqui se chama o que, gente? Normal. Então, mais uma vez, basta traçar a normal e olhar os índices com muita atenção, tracei a normal. Você sabe que o ângulo incidente é esse aqui, ó, que no caso é quanto? 53. Por que 53, Carlão? A normal forma 90 graus com a superfície de separação. E o ângulo incidente sendo 53, o que é que vai acontecer com os outros? Vamos lá comigo. Determina o valor do ângulo de incidência e do ângulo de refração. E na letra B, usando os valores obtidos e o gráfico anterior, e ainda a lei de Snell, determina o valor aproximado do índice de refração desse líquido em relação ao ar. Então vamos começar. Olha só. Cálculo do ângulo de incidência. Eu já fiz isso, né? Agora vamos voltar comigo. Cadê o ângulo de incidência? Vamos lá. Ó, basta traçar a normal e olhar os índices com muita atenção. Esse ângulo, gente, não é ângulo de incidência. Tire ele daí, já risque. O ângulo de incidência é esse aqui, ó. Mas por que é que eu preciso de 37? Porque você sabe que sendo 90 graus, o ângulo de incidência sempre é com a normal, que forma 90 com a superfície. Então eu vou dizer o quê? Que 37 mais I é igual a 90. Então I é quanto? 90 menos 37. Qual é o ângulo de incidência? 53 graus. Ângulo de incidência, 53 graus. Mais uma vez, o ângulo de incidência não é com a superfície, é com a normal. Por isso que eu tive que fazer 37 mais I igual a 90. Ok? Então, dando sequência, agora eu vou calcular o quê? O ângulo de refração. Então vamos lá comigo. Você sabe que esse ângulo a gente calculou sendo quanto? 53. Só que o ângulo de reflexão é igual ao de incidência. É uma das propriedades lá da reflexão da luz. Então esse ângulo também vai ser quanto, gente? 53. Galera, olhe para a figura agora. Olha como é legal, ó. Você sabe que esse ângulo todinho aqui, ó, vou fazer ele aqui todinho, tá vendo, ó? É 180, né? Então o que é que eu vou dizer agora, ó? 53 mais, olha o 90 graus aqui, ele diz que o ângulo entre o raio refletido e o refratado é 90. Lembra que está no enunciado? O ângulo entre o refletido e o refratado é 90, então quando você aplica o ângulo de 180 graus aqui, ó, 53 mais 90 mais R dá 180. Vamos aqui comigo, ó. 53, está aqui 53, mais 90, está aqui 90, mais o R dá quanto? 180. Faz as contas aí para mim, ó. 143 mais R, 180. Então, o ângulo de refração é quanto? 37 graus. Então, olha, importantíssimo isso agora, ó, para você compreender. Ângulo de incidência, 53. Ângulo de refração, esse aqui, acabamos de encontrar quanto? 37. E aí agora, eu quero que você lembre comigo, ó. De menos para mais, aproxima da normal. Opa, parou. Olha, ó.
De menos para mais, aproxima da normal. É verdade. Quanto era o ângulo inicial? 53. Vai aproximar, ó. De novo a música. De menos para mais, aproxima da normal. Aproximou, porque 37 é menor que 53. Então, o que é que isso quer dizer? Que o ar tem menor índice de refração que o líquido. Então, lembrem, se aproximou da normal, é porque o ângulo de refração diminuiu. E aí o índice de refração é maior. Ok? É o que nós vamos ver na sequência agora. Ó. Quando ele pergunta usando os valores obtidos e o gráfico anterior, e a lei de Snell determina o valor aproximado do índice de refração desse líquido. Então, para isso, eu vou precisar de quem? Do seno de 53 e do seno de 37. Por quê? A lei de Snell, ela não precisa do seno? Precisa. Então vamos lá comigo. Eu quero que você olhe aqui para a nossa tabela, eu vou mudar aqui de lado. E eu quero que vocês observem o seguinte. Seno 0,6 corresponde ao ângulo de 37 aproximadamente. Ó. Então esse ângulo aqui de 37, acompanhe comigo, ó, questão belíssima para o Enem. 37 graus está mais ou menos aqui, gente. Quando você subir, ó, você vai encontrar que o seno é 0,6. Ou seja, o seno é 0,6 para um ângulo de quanto? 37, que é exatamente esse ângulo aqui, 37. E o outro ângulo que eu preciso, quanto é? 53. Então vamos procurar mais ou menos 53 aqui, ó. 50, 55, 60, 53. Sobe comigo. 53 vai me dar exatamente quanto? 0,8. Então, o que é que isso tudo significa, gente? Que o seno de 37 é quanto? 0,6. Aqui, ó. 37 aproximadamente 0,6. E o seno de 53, ó, vou escrever aqui, tá? Vamos melhorar aqui a nossa escrita. Seno de 53 vai me dar 0,8. Então, de onde é que eu tirei os valores do seno de 37 e do seno de 53? Do gráfico. Uma das habilidades que o Enem pede a você. 37 dá 0,6, 53 dá 0,8. E agora, já tendo os valores do seno, eu consigo achar o índice de refração do líquido? Vamos lá comigo. O que é que eu vou fazer agora? Ó? A lei de Snell. Lei de Snell. Lembre comigo que é a lei de Snell, que alguns chamam de Snell-Descartes. Índice de refração vezes o seno do ângulo com a normal é o mesmo dos dois lados. Então, comigo, ó, bem devagarinho. Índice de refração do A vezes o seno do ângulo com a normal no A. Será igual índice de refração do líquido vezes o seno do ângulo com a normal no líquido. Lembrem, lei de Snell, índice de refração do meio, A, vezes o seno do ângulo, é o N do líquido vezes o seno do ângulo. E lembre da música, de menos para mais, aproxima da normal. Então, o que é que isso quer dizer? Que o N do líquido é o maior. E o índice de refração do A sempre vai ser quem? O menor. Só não esquecendo. Essa informação pode ser que não seja dada a você. O índice de refração do ar é sempre o menor possível. E quanto é que ele vale? Parabéns. 1. Então, vou substituir essa informação, pressupõe-se que o aluno tenha já que dominar. Índice de refração do ar é 1. Sempre. Por quê? Porque ele é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e no ar. Como a velocidade, que é o meio. Como ar e vácuo têm a mesma velocidade, quando você dividir duas coisas iguais dá 1. Então, usando a lei de Snell, ó, N do ar, vamos lá comigo? 1. Seno de 53. Quanto é o seno de 53? Já calculamos anteriormente, 0,8. N do líquido, é o que eu quero, vezes o seno de 37, que é 0,6. Aí aqui, ó, passando 0,6 para o outro lado, fica 0,8 vezes 0,6. Epa, não divida, tira a vírgula. Se você tirar a vírgula, fica 8 sobre 6, beleza, vamos simplificar. N do líquido, 4/3, aproximadamente 1,33. Me diga uma coisa, o índice de refração do líquido é maior? É. De menos para mais, aproxima da normal. Entendeu, gente? Maior índice de refração, menor ângulo com a normal. Ok?